O governador falava assim em 2%, teve que recuar e chegar a 5%, 5,5%, né? É a inflação do seu manteiga, ficar mantendo manteiga no pão da gente aí, enganando a gente. Mas qual é a posição da prefeitura e como andam as negociações? Alexandre? Bom, as negociações com os servidores começaram no dia 4 de janeiro desse ano. Assim que assumi a Secretaria de Gestão, por orientação do prefeito, recebi o sindicato, comecei a conversar. Eles têm uma pauta histórica, extensa. Com o sindicato dos servidores eu estive 20 vezes reunidos. Ontem estive com eles durante 4 horas e meia, conversando, mostrando as dificuldades de orçamento da prefeitura. A gente tem uma dívida herdada de administrações anteriores de 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões. 3 bilhões. Temos uma dívida de curto prazo para pagar imediatamente de 560 milhões de reais. Meio bilhão. E tivemos que fazer um corte no orçamento desse ano de 502 milhões de reais. Isso gerou uma situação em que a gente tem apenas com a folha de pagamento um déficit, ou seja, não temos o recurso para pagar 100 milhões de reais esse ano. Os gastos com pessoal nesse primeiro quadrimestre, eles são 24% superiores ao primeiro quadrimestre de 2012. Então, eu tenho conversado com os servidores, com todos os sindicatos, não apenas com o sindicato dos servidores, o Sindicep. Quantos sindicatos estão envolvidos nessa questão? Bom, nós temos, eu acho que é uma primeira reação dos sindicatos servidores que se acha detentor do monopólio das discussões sobre os servidores do município de Salvador, né? Então, agora saindo daqui, antes de chegar aqui, eu conversei com o sindicato da Trans Salvador, né? Ontem tive com o sindicato dos agentes de saúde, tive também com o sindicato dos servidores. Há uma série de sindicatos, amanhã eu terei reunião com a PLB sindicato, temos uma mesa permanente de negociação para ordenar exatamente esse processo, que até então estava desorganizado. Ele estava sendo feito isoladamente com cada sindicato, o prefeito instalou uma mesa permanente de negociação e amanhã teremos a primeira reunião. Fomos surpreendidos, então, porque ao longo das negociações, o Sindicep radicalizou, partiu para fechar prédios públicos concorrentes e cadeados. Essa dita agressão colocada ali é fruto basicamente da tentativa de um servidor de fechar o prédio na marra. E as manifestações feitas na marra, elas têm que ser questionadas. Aceitaremos isso? A cidade vai ficar refém de alguém que tem uma demanda que pode ser legítima e que está sendo negociada e por isso vai parar a cidade, vai fechar prédios? A cidade quer isso? A gente entende que não, nós queremos conversar. A pauta apresentada pelo Sindicep foi de 50 itens, conversamos ontem detalhadamente com eles, mostramos todas as dificuldades, em nenhum momento propusemos a reajuste zero. Dissemos que se uma das pautas é que cada servidor ao se aposentar tenha um salário mínimo por ano, adicionalmente ao plano de previdência que já existe no município, que é a Previs, se ele quer quanto custa isso aos cofres municipais? Dá para aguentar? Então tem 50 pautas como essa para conversarmos, para daí podemos decidir qual é o reajuste. Eu acho que o servidor... Mas desde janeiro que vocês estão discutindo, desde janeiro. A pauta apresentada... Você falou em 4 de janeiro. Tem outras demandas que são muito importantes dos servidores. Por exemplo, o servidor público não tem um plano de saúde. Ele é atendido no Centro Médico Municipal, lá no prédio do Previs, antigo IPS, lá em frente ao Colégio Central. É atendido num hospital lá em Cajazeiras, que é o Jara Andrade, mas reivindica um plano de saúde. Nós queremos, por exemplo, e ontem mostrei a esse sindicato, como tem mostrado os demais, a intenção da prefeitura de poder avançar em relação ao plano de saúde. Não é uma questão só da prefeitura, porque o Tribunal de Contas deu um parecer ano passado questionando a lei complementar 50, que institui auxílio à saúde ao servidor. Então estamos conversando sobre isso. Agora, depois de uma reunião, o sindicato resolve, no mesmo momento da segunda reunião, marcar uma assembleia em frente à minha sala de reunião e decide greve sem conversar. É realmente estranho. Eles falaram aqui que tem novos indicados até com 19 mil reais por mês. Inclusive, olha só, a Câmara de Vereadores votou, ainda na gestão anterior, uma reforma administrativa que acabou com alguns cargos e reajustou salários. Assim, não foi algo dessa administração, não há esses abusos. O maior salário da cidade é o do prefeito, etc., que tem aí demonstrado os rankings, como funciona. Era o segundo pior do Brasil, entre as capitais, até dezembro. Foi reajustado, ele está compatível com os demais. Não há esse abuso colocado. Acho que se usa uma série de informações de forma precipitada para confundir. E eu tenho conversado com ele de forma adulta. Agora, acho que o servidor tem que... A grande maioria dos servidores está trabalhando. A gente não tem sequer uma adesão de 2% dos servidores. Todas as secretarias, pós-saúde, escolas estão funcionando normalmente. Não há nenhum tipo de problema. Agora, vamos conversar, vamos negociar. A prefeitura acha que o servidor é fundamental, é importantíssimo, mas tem que conversar. Não pode dar 20% de aumento. Mas, Alexandre, presta atenção. Eu acompanho isso já
há 3, 4 décadas. A reposição da inflação, eu acho que até é uma obrigação. Imagine, tem uma inflação de 5% e não tem reposição disso, você vai comer menos, viver menos, né? Você vai curtir menos, você vai cortar orçamento em casa. Enfim, eu só admitiria reajuste zero com inflação zero. Você é chefe de família, você vai ao supermercado, você tem suas despesas em casa, você vê que todas elas estão alteradas, não é verdade? Sem dúvida. Onde é que a prefeitura pode chegar para resolver o problema? Nós acreditamos no caminho do diálogo, da conversa. Vamos conversar, porque no governo do Estado, por exemplo, você estava falando que o governador acabou concedendo reajuste. Isso aconteceu com a data base de janeiro, agora no mês de maio. Nós conversamos uma reunião, nós tivemos uma reunião, a mesa permanente, que era uma demanda histórica dos servidores, vai ter a primeira reunião amanhã, e já começa a greve, quer dizer, a greve deve ser um último elemento. A prefeitura não negou em nenhum momento que dará qualquer reajuste, ela só disse, vamos conversar. Esse reajuste zero não existe? Nunca foi falado. Não existe? Não existe. Você garante que não existe? Garanto. Não existe. Garanto. Até porque legalmente é proibido. A cada database, a prefeitura deve propor à Câmara de Vereadores um reajuste, menos seja mínimo. Não foi proposto um índice de reajuste ainda, porque nós queremos fazer o plano de cargos, carreiras e vencimentos, que é uma demanda do servidor, e queremos implantar o plano de saúde do servidor. Agora, por que não podemos conversar? Por que tem que sair radicalizando, fechando a cidade e colocando cadeado e corrente em prédio público, e impedindo os servidores de trabalhar? Hoje, na Secretaria Municipal de Gestão, por exemplo, aqui nos Barris, nós temos todos os servidores trabalhando. Agora, quem não trabalha é quem quer ir para a porta fazer confusão. Vamos colocar um pouco de panos quentes nisso, vamos ter calma, vamos conversar. Se o servidor quer de fato evoluir sobre pautas que são significativas, como o plano de saúde e o plano de cargos e salários, vamos conversar, a gente está conversando agora. Por que marcamos uma reunião? Por que essa pressa toda? Me parece que pode ter algum componente que não é o componente da racionalidade que você falava antes. Me parece uma pressão. Eu vi aqui insinuando ontem, vem Copa das Confederações aí. A quem interessa que a cidade de Salvador não receba turistas na Copa das Confederações? A quem interessa o medo da cidade travada, parada? E vamos parar a cidade por qualquer coisa agora porque estamos conversando? E porque não podemos conversar com outros trabalhadores? Que história é essa? Está errado, a cidade não aguenta mais isso. Olha, então amanhã temos outra reunião, é isso, Alexandre? Amanhã nós teremos a instalação da mesa permanente de negociação, englobando todos os sindicatos. À tarde teremos a mesa permanente da educação, uma mesa específica para isso. A gente está aguardando que os sindicatos indiquem os representantes da mesa específica de saúde. A ideia da mesa permanente é que possamos conversar ao longo disso, ao longo do ano inteiro, ao longo do mandato inteiro. Okay. E temos um canal aberto de diálogo com os servidores. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Satisfação à cidade de Salvador. É isso aí. A gente tem que, aqui, eu disse ontem, não temos lado aqui não. A gente tem que ouvir todo mundo. Democracia é isso, né? Direitos e deveres de todos nós, de levar a informação necessária para a população. Ele disse uma coisa certa, eu acho certo isso aí. A greve é extremo. Greve, na minha opinião, é quando não se resolve mais nada. Mas se a mesa vai ser instalada, vamos aguardar, não é isso? Eu espero que os servidores continuem se dedicando e os sindicatos tenham um pouquinho de paciência e racionalidade para a gente poder avançar. Boa sorte para você, Alexandre. Obrigado. Muito obrigado.